Bom dia, queridos. Bom dia, igreja. Bom dia. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, para que nós façamos a leitura do texto de hoje. Queria só reforçar um aviso em relação à célula dessa quinta-feira, é que a gente vai fazer a nossa confraternização e aí vai ter um amigo oculto. Vai ser um amigo oculto de chocolate, como a gente fez no ano passado. Então, como é que é o esquema? Você compra uma barra de chocolate, leva e a gente faz o sorteio lá na hora, tá bom? Então, se você quiser participar com a gente, só esteja lá e leve um chocolate. Então, a gente vai ter o nosso tempo de célula e depois vai ter o nosso tempo de amigo oculto, tá bom? Romanos, capítulo 10, verso 1, a gente vai ler todo o capítulo 10 de Romanos. À medida que você encontrar, fique de pé para que a gente faça essa leitura juntos. Romanos 10, o texto diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento, uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria. Não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei dessa forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração, quem subirá ao céu, isso é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isso é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois, Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não procuravam por mim. A respeito de Israel, porém, ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo privilégio de podermos estar reunidos diante da Escritura, e te pedimos, Senhor, conduz esse momento, que seja a sua voz ressoando no nosso meio, que nós possamos ouvir o Senhor falando conosco, e que possamos então atender de pronto e vivermos para a tua glória. Esse é o nosso pedido, em teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Irmãos, para sentar. Um dos meus livros favoritos, isso porque eu li quando eu era bastante novo, mas ainda segue nesse lugar de favoritismo, é Percy Jackson, né? A história de um adolescente que se descobre não só um menino que não se encaixa, que não tem lugar no mundo, que se vê como alguém sem habilidade, sem valor, mas ele do nada descobre que, na verdade, ele faz parte de um grupo seleto de pessoas que são descendentes dos deuses gregos. Ele se descobre o filho de um deus. E como semideus, ele é levado para viver num acampamento, lá onde esses semideuses vivem. E ele se vê no meio de um conflito, onde ele é o principal alvo desse conflito, acusado de roubar o raio mestre de Zeus. Essa descoberta de Percy coloca ele num lugar
muito desafiador. Primeiro, ele se enxergava como alguém sem valor nenhum. Agora ele se vê no olho do furacão, no meio de uma grande profecia que envolve deuses antigos, forças que ele desconhece, monstros que ele tem que enfrentar. E aí, o Percy entra de alguma maneira, de tentar compensar essa percepção negativa que ele tem sobre ele mesmo. Então a gente acompanha ele durante 5 livros, se esforçando, ainda que dizendo que ele não está nem aí para nada, num discurso do meio que eu não me importo com coisa alguma, ele corre atrás o tempo inteiro de estar à altura daquilo que esperam dele. O discurso externo é: eu não preciso da opinião de ninguém. A postura interna é: eu vou fazer tudo o que for possível para que eu seja um herói à altura da profecia que me foi revelada. A profecia dizia que ele ou destruiria o Olimpo, ou então preservaria o Olimpo. E a gente fica nessa incerteza, né? E aí vai um spoiler, eu peço desculpa para quem nunca leu, vou dar spoiler, infelizmente. Quando a gente chega no último livro, a gente descobre uma grande reviravolta. Percy nunca foi o herói da profecia. De alguma maneira, a profecia falava assim sobre ele, mas o sacrifício pretendido não era dele. Quer dizer, o esforço que ele empenhou para estar à altura daquilo que supostamente esperavam dele, de certa maneira, foi inútil. Porque tudo que ele precisava era aproveitar o benefício de ser agora alguém que recebe algo que ele não podia imaginar. Estar num lugar onde ele é aceito, faz parte, sem que ele precisasse ofertar qualquer coisa em troca disso. O esforço dele, no fim das contas, não dá em absolutamente nada. Ele não era o herói da história, não era sobre ele. Eu começo falando sobre isso porque a gente vai caminhar hoje numa porção do texto de Romanos, onde Paulo está discutindo uma coisa que é bastante importante, que tem a ver com esse lugar do esforço e do recebimento. As coisas que a gente faz e as coisas que a gente simplesmente recebe, sem que a gente precise fazer nada, absolutamente nada por isso. A gente está numa porção específica da Epístola aos Romanos, onde Paulo começa a falar da relação entre os judeus, os gentios e a fé. Dos capítulos 9 a 11, Paulo vai trabalhar isso de maneira explícita. E esse é não só o coração teórico da epístola, mas o que Paulo está trabalhando aqui é o que vai redundar na prática, que ele vai começar a aplicar de maneira mais objetiva a partir do capítulo 12. Qual que é a ideia de Paulo? Ele está escrevendo para um grupo de cristãos em Roma, gente que é, naquele tempo, conhecida como gentio, né? A gente já falou sobre isso, a gente estaria exatamente nesse lugar, aqueles que não são judeus. E Paulo está pregando o evangelho para essas pessoas, dizendo o seguinte: a salvação que é anunciada em Cristo Jesus, ela não é uma salvação nacional, ela não é só dos judeus, mas ela é de todos aqueles que creem na mensagem do evangelho. Portanto, a separação entre judeus e gentios cai por terra à medida que o evangelho entra para suplantar essas diferenças. Paulo começa a expor nos capítulos 9 a 11 não só a realidade da diferença, mas a realidade da aproximação. O que faz com que judeus e gentios sejam coisas diferentes? E o que faz com que no evangelho eles se tornem uma coisa só? O ponto de Paulo é o seguinte: os judeus, eles receberam a mensagem da salvação, no entanto, eles não creram nessa mensagem. Portanto, a pregação continua se expandindo não só para judeus, mas para todos aqueles que a recebam, para todos que passem a crer na mensagem que está sendo pregada. E aí, o capítulo que a gente está lendo, o capítulo que a gente leu, no capítulo 10, ele ajuda a gente a entender esse argumento que está presente nos 3 capítulos. Eu escolhi exatamente o 10 que está aí no meio, para que aqui a gente consiga ter uma espécie de índice disso tudo que Paulo está falando. Eu quero te convidar a caminhar comigo pelo texto de novo. A gente vai relendo os versículos e percebendo as ideias que estão saltando por aqui, por ele, o que Deus quer ensinar para a gente nessa manhã. E a primeira coisa que Paulo faz é diferenciar 2 formas de justiça, né? Ele começa o capítulo 10 falando sobre uma justiça que é segundo os homens e uma justiça que é segundo o próprio Deus. Vamos ler lá de novo os versos de 1 a 8. Paulo diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que os israelitas sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei dessa forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração, quem subirá no céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou
Quem descerá no abismo, isso é, para fazer Cristo subir entre os mortos? Mas o que ela diz, a palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isso é, a palavra da fé que proclamamos. A primeira ideia que a gente percebe aqui é que Paulo está puxando duas imagens. Uma imagem é da justiça pelo esforço, a outra é da justiça pela graça. De um lado, existe uma possibilidade de salvação. Aquele que cumprir a lei plenamente será salvo. Quando ele cita Moisés, ele está citando lá o texto de Levítico, no capítulo 18, no verso 5, para dizer o seguinte: quem cumprir perfeitamente a lei de Deus vai encontrar salvação. Esse é um pressuposto da Escritura. Essa é uma ideia bíblica. Se alguém conseguir cumprir todo o conselho de Deus, então essa pessoa encontra salvação. No entanto, essa lógica da salvação pela justiça do esforço, ela cai por terra quando a gente olha para dentro, quando Paulo olha para si, quando Paulo convida os romanos a olharem também para si. É impossível, então, encontrar essa salvação. E que alternativa há? Então, Paulo recorre também ao discurso de Moisés, para falar sobre essa justiça que vem pela graça. Esse texto que Paulo está citando, está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, nos versos 11 a 14. O povo está prestes a entrar na terra, e Moisés está relembrando aquele povo sobre a promessa de conquistar Canaã, que Deus havia feito aos seus antepassados. Deuteronômio é um momento de rememorar a lei que já havia sido entregue ao povo de Deus. E o discurso que Moisés faz é o seguinte: esse chamado que eu estou apresentando a vocês, ele não é difícil, nem distante. A gente não precisa fazer um esforço do tipo, quem subirá aos céus, ou quem vai além dos mares, ou como Paulo diz, quem vai abaixo da terra. Não é preciso se esforçar para alcançar a dádiva de Canaã, mas ela vem como resultado da graça ofertada pelo próprio Deus. A imagem de conquista da terra não é a imagem de um povo bélico que sai do seu cativeiro no Egito e então marcha até o território que quer conquistar e com poder e bravura expulsa os povos e ali se estabelece. A gente caminhou por esses textos juntos, a gente viu essa história como igreja e a gente sabe que não foi assim que as coisas aconteceram. O povo de Israel não chega como um povo conquistador, mas como um grupo de escravos que agora se veem libertos, despreparados, assustados, temerosos, e ainda assim chegam na terra que Deus havia prometido e a conquistam, porque Deus é quem luta na frente deles. O esforço de Israel não é de grande valia, é a graça de Deus que garante a terra de Canaã para eles. E essa imagem tem tudo a ver com esse evangelho que Paulo está pregando. O evangelho que não é pelo esforço, mas o evangelho que é pela graça. Paulo fala sobre como essa fé, ela não está distante, mas ela está nos lábios e nos corações. E esse argumento ajuda ele a avançar. E aí nos versos 9 a 13 a gente lê assim: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé que Paulo está pregando, o evangelho que Paulo está pregando, é uma fé que é proclamada com lábios e corações. A possibilidade de acessar essa fé, ela tem dois aspectos. Um aspecto que é interno e um aspecto que é externo. Quando a gente escuta a pregação, então o chamado da Escritura é para confessar com os lábios e crer com o coração. Não é uma estrutura só de crença interna, sem um resultado externo, nem uma estrutura de aparência, sem uma convicção interna, mas essas duas coisas trabalhando juntas. E o texto lembra a gente que o Evangelho ele dá segurança, a segurança daqueles que, crendo nele, não são envergonhados de maneira alguma. As barreiras que existiam entre judeus e gentios, elas são rompidas pelo laço do sangue de Cristo. Esse laço une essas diferenças étnicas e as tornam irrelevantes nesse ponto da história. Agora, todo aquele que recebe a salvação
e a professa, tanto com o coração como com os lábios, é feito um só diante do Evangelho de Jesus. Barreiras quebradas pelos laços que vêm do Evangelho. Para crer, no entanto, é preciso conhecer, e não só conhecer, mas pregar a palavra da verdade. Versos 14 e 15, Paulo diz assim: como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. A fé, ela só pode existir no ambiente onde há proclamação. Se não houver proclamação do Evangelho, então não existirá fé. Deus escolheu esse canal, esse método, para que as pessoas fossem alcançadas para a salvação. Paulo está reforçando a seguinte ideia: é preciso ouvir, e não só ouvir, mas crer, para crendo, invocar o nome do Senhor, então ser salvo. Existe um benefício, uma beleza, uma alegria, uma bem-aventurança, não só para quem escuta a pregação fiel do Evangelho, mas também para quem prega. Como são belos os pés dos que levam as boas novas. Isso é importante porque o que ele está mostrando para os romanos é que eles precisam ter um compromisso, não só de ser gente que recebe a mensagem da salvação, mas que proclama essa mensagem de salvação, leva essa mensagem adiante. No entanto, mais do que o processo de ouvir essa mensagem, é preciso um movimento interior de crer nessa mensagem. Versos 16 a 21 dizem assim: no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois, Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Israel, ele ouviu a mensagem da salvação. Ouviu de muitas maneiras. Ele vivenciou a experiência do Deus que está com sua mão estendida sobre o povo. Ele experienciou o que é ser salvo pelo Senhor. No entanto, ele não creu. A nação não conseguiu se submeter de verdade a isso que eles estavam ouvindo. E a grande questão aqui é a seguinte: ouvir é parte do processo, mas não é o final da história. Escutar a mensagem da salvação é critério para que então a gente possa crer. Mas é preciso dar o passo seguinte: é preciso crer. O condicional da salvação é somente: crer na mensagem que está sendo pregada. Crer no Evangelho de Jesus é aquilo que leva à salvação. Muitos ouvirão, mas nem todos crerão na mensagem que ouviram. Isso faz absolutamente toda a diferença. Depois de a gente caminhar pelo texto junto, entender o que esse texto tem a dizer, eu quero passar para o nosso tempo de aplicação. E eu quero fazer, na verdade, uma única grande aplicação que vai ajudar a gente a entender esse texto. E é o seguinte: deixe de se esforçar pela salvação e passe a vivê-la. Deixe de se esforçar pela salvação e passe a vivê-la. Um dos maiores erros, talvez o maior erro de compreensão do Evangelho que a gente tenha na história da igreja, é a ideia de que a gente alcança a salvação pelo esforço. De que se eu fizer muitas coisas, de que se eu for uma pessoa muito operosa, de que se eu tiver uma dedicação absoluta em fazer coisas para Deus, então eu vou alcançar o favor divino. Essa ideia, ela está tão entranhada na nossa cabeça que é muito difícil que a gente abdique dela. Eu cresci num contexto reformado, presbiteriano, né? Eu cresci na igreja presbiteriana do Barreto. E eu lembro de ali no comecinho da adolescência, estar conversando com a minha avó, que é de outra tradição cristã, e falar com ela sobre como eu achava absurdo essa ideia de uma salvação pela graça. Como pode alguém ser salvo por alguma coisa que ele não faz? Como pode a dedicação de alguém não ser o critério para que essa pessoa encontre o favor de Deus?
É meio absurdo pensar que eu vou simplesmente aceitar alguma coisa aí que estão me dando, sem mais nem menos. Isso não faz nem sentido. Nada é de graça nessa vida. É preciso que a gente se dedique. Se a gente não se dedicar, a gente não vai alcançar lugar nenhum. Se eu não me esforçar, então eu não serei salvo. Eu estava convicto dessa ideia. Eu estava certo dela. E aí, qual que era o problema? É que eu me esforçava e não dava certo, né? Eu me dedicava dessa, e aí eu errava no meio do caminho. E eu pensava, bom, então vamos começar de novo, refazer o processo. Ainda bem que existe outro dia. Então agora é sobre mais esforço. E aí eu empenhava mais esforço e eu errava de novo. E aí essa lógica, ela não se encaixava. Era uma lógica sem paz, era um evangelho que não tinha o benefício de descansar no Deus que se sacrifica no nosso lugar. Eu não tinha entendido o evangelho. Eu estava numa dinâmica de esforço, mas esse esforço não era suficiente, ele não resolvia a questão. E aí, qual é a solução que a gente encontra para esse erro de compreensão? Bom, uma das soluções é uma solução de erro também. A gente diz assim, se eu sou salvo pela graça de Cristo, então, deitado eternamente em berço esplêndido, nada mais farei. Vou viver uma vida dissoluta, fazendo absolutamente o que eu quiser, porque afinal de contas, Deus me salvou, e agora não tem nada mais que eu tenha de fazer, a vida é o que eu quiser. Eu ouvi uma vez de um amigo que tinha abandonado o contexto da fé, e ele me disse assim, não, porque eu sei que eventualmente Deus pode me trazer de volta. Então, lá no fim das contas, se for o caso, Jesus vai me trazer, então tá de boa, agora eu vou vivendo e depois a gente vê. E aí eu falei para ele assim, cara, não dá, né? Tipo assim, se você quer largar mão, chutar o balde, à vontade. Mas não vem usar teologia para sustentar a sua chutada de balde, porque isso não faz sentido. Essa solução é uma solução precária. É de novo uma solução de gente que não entendeu a mensagem do Evangelho. Qual é a solução de verdade? Qual é o sistema para que a gente possa ter? Paulo está apresentando para a gente, nesse trecho que a gente acabou de ler. Ouvir, confessar e viver. Ouvir, confessar e viver. Em primeiro lugar, a gente é convidado a ter contato com essa mensagem de salvação. É pelo contato da Escritura que então a gente pode passar a crer. No momento que a gente escuta essa mensagem e ela alcança o nosso coração, o convite é a confissão. Essa confissão não é só confissão de lábios, mas é confissão de vida. Ou seja, é um compromisso interno e externo de viver em prol desse evangelho que a gente passou a crer. E aí o resultado lógico, o objetivo disso é viver na prática essa fé. Não mais um exercício de esforço, não é mais uma dedicação para cumprir uma série de critérios que me fazem alcançar a salvação. É simplesmente a compreensão de que aquilo que eu precisava já me foi dado, sem que eu fizesse nada por isso. E agora eu sou convidado a desfrutar o benefício de fazer parte daqueles que foram salvos por Jesus. O tolo, ele escuta, ele confessa, mas ele não vive o Evangelho. E esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta como igreja. Enfrentou no passado, enfrenta hoje e vai continuar enfrentando. Gente que, vivendo no meio do povo de Deus, escuta dominicalmente as pregações que a gente faz aqui, lê lá todos os dias o comentário bíblico na sua casa, tem plena convicção de que é esse que crê. A pessoa ouviu e ela confessou, veio aqui na frente, fez uma profissão de fé, mas na hora de viver a vida é completamente desconectada da fé que foi professada. E aí, meu irmão e minha irmã, eu tenho uma única coisa para dizer para você: fique atento, porque uma fé que não redunda em vida transformada não pode ser fé de verdade. Não pode ser fé de verdade. A fé verdadeira move o coração do crente no compromisso de ser cada dia mais parecido com Jesus. É essa fé verdadeira que rompe todas as barreiras de diferença, alcança todas as pessoas, em todos os contextos, em todos os tempos, em todos os lugares, que acaba com a diferença entre judeus e gregos, porque não tem a ver com o mérito da nação a que se pertence,
ou ao ano em que se está, ou à cultura em que se vive, mas simplesmente com o compromisso de crer no Evangelho, viver para a glória de Deus. A fé verdadeira é uma fé prática. É por isso que quando a gente expôs lá a Epístola de Tiago, eu fiz um sermão falando sobre isso, né? Sobre como essa fé que não está aplicada na realidade é uma fé que morreu, e essa é a preocupação de Tiago. Uma fé que é sem vida, inoperante, sem valor, desgastada. O que significa isso tudo é o seguinte: muitas vezes a gente vai ter a ilusão de que a gente ainda está numa corrida na direção da salvação. E o Evangelho quer eliminar essa ilusão do nosso coração. A gente não está correndo na direção da salvação. A nossa carreira, a carreira proposta, daquela de que Paulo fala, de que a gente vê ele dizendo, né, que conseguiu completar a carreira, é a carreira dos salvos, não para a salvação. A gente corre a corrida de gente que já foi alcançada pela graça de Deus. Eu comecei esse sermão falando sobre o Percy Jackson, né? Sobre o esforço do Percy em ser alguém que vive à altura das coisas que ele devia fazer, né? O problema é que ele demorou muito para perceber que ele podia simplesmente descansar. Na verdade, que agora ele não era mais um deslocado, mas alguém que encontrou propósito. Do nada, ele passa a ser, ele deixa de ser alguém que estava perdido e passa a ser alguém que foi encontrado. Encontrou o lugar dele, o espaço dele. Essa é exatamente a experiência que nós experimentamos enquanto povo de Deus. Primeiro, gente que estava abandonada, largada à própria sorte, achando que o mundo não tinha lugar para a gente, enfrentando os desafios que a humanidade toda enfrenta. O desafio de não encontrar satisfação, de não encontrar completude, de não saber quem é, de não saber para onde está indo. E então, o Evangelho da Graça de Deus nos alcançou. Alguém cumpriu o papel de pregar a mensagem da palavra da verdade, para que então a gente pudesse ouvir. E ouvindo, a gente foi chamado a crer e confessar. E confessando, a gente é chamado a viver. E essa experiência é uma experiência de deleite. Nós não somos o herói da história. O sacrifício não é nosso. O sacrifício já foi feito. Cristo Jesus caminha até a cruz do Calvário, morre no meu e no seu lugar e ressuscita para que nós possamos agora descansar nele. O descanso em Jesus é o descanso daqueles que foram justificados pela fé no Deus que fez tudo no nosso lugar. E agora, esse exercício de fé é o exercício de uma vida prática para a glória de Deus. Não mais um esforço, mas um prazer de ser gente que quer engrandecer o nome do Deus que nos sustenta em todo o tempo. Aquilo que recebemos de Jesus não é só a salvação, não é só agora a mudança de realidade, tirados do reino das trevas para ir do reino da luz. Isso já seria suficiente. Mas Cristo nos oferta toda uma nova vida, refeita e sustentada pelo seu poder. O convite do Evangelho nessa manhã, para mim e para você, é para que nós nos lembremos. O fim da lei é Cristo. O que isso significa? A gente não precisa mais correr atrás de ser aquele que cumpre perfeitamente a lei. A gente pode descansar no Cristo que cumpriu perfeitamente a lei. E agora nos convida a chegarmos aos seus braços, tranquilos, relaxados, pacificados, completamente comprometidos em viver para a glória dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos viu em nossa situação, em nossa perdição, na distância que estávamos de Ti, e o Senhor se compadeceu de nós. Obrigado, Jesus, porque o seu sacrifício na cruz do Calvário é o que nos aproxima, é o que elimina as barreiras, é o que une todos aqueles que creem como agora um único povo, uma única nação, o corpo de Cristo. E essa união nos coloca hoje aqui, nesse lugar, pessoas diferentes, de histórias diferentes, de contextos diferentes, mas que experimentam o benefício de ser gente que vive para a tua honra, para a tua glória. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos convidou a um esforço para a salvação. O Senhor já nos entregou de graça a salvação. Agora, o Senhor nos convida a corrermos a carreira dos salvos. Gente que sabe, que entende, que compreendeu que é preciso viver o Evangelho e há prazer em viver o Evangelho. Nós possamos encarar a realidade do convite de sermos gente que vive para a tua glória, não como um peso, porque não é peso, mas como um benefício daqueles que encontraram paz com Deus, paz em Cristo.
Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te pedimos para que o Senhor continue nos ensinando através da tua palavra. Esteja conosco, nos sustente e abençoe. É o que nós pedimos, no teu santo e poderoso nome. Amém e amém.